Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8. Eu quero meditar com vocês aqui nessa manhã sobre o tema Jesus e a pedagogia da tempestade. Jesus e a pedagogia da tempestade. Mateus capítulo 8. Está dando aí algum retorno aí algum problema com o som aí? Ajeita, né? Vamos ver então Mateus 8, 23 a 27. É um texto que é narrado também, escrito em Marcos 4, 35 a 41 e Lucas 8, 22 a 25. Não é uma parábola, é um acontecimento vivenciado por Jesus e seus discípulos depois de um dia de muito trabalho. Isso aqui aconteceu. Então vamos ler em silêncio e eu em voz audível lerei para vocês. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Vamos ler todos o verso 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai amado, Pai de amor e misericórdia, mais uma vez, os nossos pensamentos são levados ao teu trono de glória e de graça, de onde provém tudo que necessitamos. E nós necessitamos, ó Pai, ouvir a tua palavra sendo pregada. Ela foi lida, ela foi cantada, e agora, ó Pai, no momento que ela é compartilhada, coração, ó Pai, quer ser terra fértil, e os nossos ouvidos e a mente atento a ouvir a tua santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada vida que adentrou o santuário, as vidas que acompanham pela transmissão deste culto. Que todos nós possamos, ao encerrar esse culto, voltar aos nossos lares, dizendo: o Senhor falou ao meu coração. Amém. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Quem já passou por uma tempestade? Ou quem já ouviu cenas de uma tempestade? Ou histórias sobre tempestades? Ou imagens do que uma tempestade pode fazer? O nosso país, nos últimos 30 anos, vem acontecendo fenômenos que geralmente não acontecia. Mas por causa da própria natureza e agressão a ela, nós vemos de norte a sul do país, furacões, já vemos aí chuvas torrenciais, enchentes que levam cidades inteiras, que invadem casas, que trazem destruição, que interrompem uma estrada, que derruba pontes. Nós passamos por tempestade. A tempestade geralmente ela traz algumas coisas a nós, ela traz preocupação, medo, ansiedade, aflição. E na Bíblia nós vemos essa palavra tempestade também sendo usada em tribulação, em angústia, em perseguição, em sofrimento. Tem pessoas que vivem numa tempestade. Pessoas que estão atravessando uma tempestade, ou começando uma tempestade na sua vida. E esse texto é muito interessante, porque Mateus, ele tem a preocupação de escrever os judeus. Marcos, uma preocupação a povo gentio. Nós vemos Lucas também preocupado com os gregos. Cada um deles pega detalhes disso que aconteceu,
sendo que Mateus, com toda certeza, estava com Jesus, sendo um dos discípulos que depois de um grande sermão, como o sermão conhecido como o Sermão do Monte, depois de muito trabalho, Jesus adentra aquele barco e cansado, ele dormia. E aqui temos alguns ensinos pedagógicos de Jesus, como enfrentar as tempestades da nossa vida. Porque eu perguntei aqui, quem já passou por uma tempestade? Eu mesmo já passei por várias. Eu levanto a mão, alguém aqui já passou por uma tempestade na vida? Um monte de gente, né? Eu não posso dizer coisa boa, porque você pode achar ruim. Mas se você já passou, louvado seja Deus. E quem não levantou a mão aqui, eu quero dizer para você, você vai passar. Você vai passar. Jesus consola os discípulos, falando do Consolador, do Espírito Santo, tudo que eles haviam de passar, lá em João 16, 33, ele diz, eu estou falando tudo isso para vocês, porque no mundo tereis aflições. As aflições, as angústias, as perseguições, as tempestades, elas vão vir. Então essa é uma primeira verdade que nós precisamos guardar. Então, na pedagogia de Jesus, ele nos ensina, em primeiro lugar, que independente dele estar conosco no barco, a tempestade virá. Independente de você estar andando com Jesus, independente de você ser um discípulo de Jesus, independente de você ser um operário de Jesus, a tempestade virá. Essa é a teologia bíblica, a teologia que nos mostra que batalhas, sofrimento, perseguições, adversidades acompanharam toda a história do povo de Deus. E que não há diferença entre eles e nós. Quando nós vemos a palavra do Senhor nos ensinando, nos dando esperança, Jesus diz a ele, no mundo sim tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui no texto nós vemos que depois de tudo isso, entrando Jesus no barco, verso 23, os seus discípulos o seguiram, os discípulos entraram no mesmo barco onde Jesus estava. O verso 24 diz, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Jesus estava no barco, seus discípulos estavam com ele, mas isso não impediu a tempestade chegar. Não impediu a força do vento chegar, não impediu as ondas se levantarem contra aquele barco. Quando você vai lá para Marcos capítulo 4, você vê o verso 35 e diante, diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, o barco e outros que o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava a encher-se de água. Nós vemos Marcos trazendo o detalhe que o vento era tão forte, que as ondas eram tão fortes e altas, que o barco já se enchia de água. Você vai para Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, e diz, aconteceu que um daqueles dias, entrou ele no barco, e na companhia dos seus discípulos, disse-lhes, passemos para outra margem do lago, e partiram. Verso 23, enquanto navegava, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar ou de afundar. Nós vemos aqui que o cenário é o pior possível, mesmo Jesus estando no barco, a tempestade tupetuda, ela veio sobre o barco onde o meu e o seu Salvador dormia. Queridos, nós precisamos estar preparados para as tempestades da vida.
Uma das armas principais de Satanás é achar que quando você passa por uma batalha e uma tempestade, que Jesus não está com você. A primeira coisa que ele tenta colocar no coração do povo de Deus é que Deus abandonou o seu povo. O sinônimo de batalhas espirituais, de aflição que o povo de Deus passa, é uma visão equivocada, distorcida do ensino de Cristo. As pessoas vivem procurando um Cristo, tipo aquele que, com ele é meu amuleto, não passarei mais por nenhuma dificuldade, não terei mais problema financeiro, serei sempre próspero financeiramente, não vou enfrentar nenhum tipo de enfermidade, não vou ter problema em meu casamento, na harmonia de minha vida conjugal, não vou ter dificuldade em relação aos meus filhos, não vou ter dificuldade em relação na minha empresa, os meus negócios. Mas Jesus ensinou isso aos discípulos, que eles passariam por aflições. A tempestade vai vir, querido, você queira ou não. E é interessante que a tempestade vem para o crente e vem para o descrente. Veja o capítulo 7, volte a página aí, capítulo 7, versículo 24. Diz assim o texto, os dois fundamentos. Deixe sua Bíblia aberta. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e caindo a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, qual é a primeira certeza que Jesus nos ensina a tempestade? É que ela virá. Ela virá. Com Jesus no barco, irmãos, é um cântico antigo. Quem é dos séculos passados sabe, né? Com Cristo no barco tudo vai e passa o temporal. Esse cântico, ele é inspirado aqui como hino, se eu não me engano, 254, que fala, mestre, o mar se revolta. As ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. É o relato desse texto de Mateus, Marcos e Lucas. Os discípulos viram o tamanho da tempestade, eles enxergaram o volume dela, o que ela representava, os perigos que ela trazia. Mas o texto sagrado diz, enquanto isso, Jesus dormia. É interessante que esse detalhe, ele é supervalorizado no texto. Mateus diz, no entanto, diante dessa situação, Jesus dormia. Marcos também retrata isso de uma forma bem clara. E diz assim, ora, verso 37, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Aqui, Jesus estava à frente do barco, popa e proa, tá certo? Bombordo, a este bordo, é um negócio que às vezes atrapalha a vida da gente. Popa é à frente, né? Bombordo, se eu não me engano, é à direita, este bordo é à esquerda, proa é a parte de trás do barco. O que importa é que Jesus estava bem à frente, ali, nas ondas, com um travesseiro, que ele fez de travesseiro, e dormia. Lucas também retrata essa importância no texto. O verso 23 diz, entrando, navegaram, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afogassem, de naufragar. Chegando-se, despertaram, dizendo, pois Jesus dormia, aqui ele adormeceu.
Queridos, primeira verdade da pedagogia de Jesus na tempestade. Mesmo com a presença de Jesus conosco no barco, isso não impede a tempestade. Ela virá. Ela virá. Eu sei que se hoje fosse um dia de testemunho, muitos aqui teriam testemunhos a dar de momentos que você achou que estava só, abandonado, naufragando. Que as trevas e os ventos eram tão fortes que você achou que ia ser arrancado do seu lugar. Mas o que eu e você precisamos saber é que diante da tempestade o nosso mestre dorme. Ele está presente. Ele traz a tranquilidade. Porque maior que seja a tempestade, ela jamais será maior do que o Senhor dos céus e da terra. Esta é a visão do povo de Deus quando cantava o Salmo 121 em suas viagens. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não dormita, ele não dorme, o guarda de Israel. Queridos, ele está conosco. Às vezes nós não sentimos, às vezes não enxergamos. Talvez você está aqui hoje, veio para aqui já disposto a abandonar a fé, cheio de dúvidas, querendo jogar a toalha. Não aguento mais, depois que eu resolvi esse negócio de andar com Jesus, é uma tempestade atrás da outra. Isso é o Senhor aperfeiçoando seu povo. O que você precisa é ter a certeza que mesmo a tempestade sendo certa, o seu Salvador está contigo. É isso que nós precisamos. É isso que essa cidade precisa. É isso que a minha e a tua família precisa. É isso que o nosso estado e o nosso país precisa. É saber que diante de todo e qualquer tipo de tempestade, Ele está no barco conosco. Ele não nos abandona. Segundo lugar, irmãos, bem interessante a pedagogia de Jesus na tempestade. A primeira é que Ele nos ensina que a presença dEle conosco no barco não impede a tempestade, ela virá. Segundo, o medo da tempestade afugenta a fé. Essa eu quero que você repita comigo, vamos lá? O medo da tempestade afugenta a fé. Ela quer estabelecer o medo em você. Ela não quer estabelecer respeito. Ela quer estabelecer medo no seu coração. Os discípulos acordaram Jesus com uma palavra de desespero. Mateus acorda Jesus assim. Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. A certeza de Mateus era que ele ia perecer. Salva-nos, faz alguma coisa. Estamos afundando. Está tudo perdido. Quando você vai para Marcos, Marcos também apresenta isso dessa forma. Verso 38. Jesus estava à popa dormindo sob um travesseiro e eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que perecemos? Eles olham para Jesus e dizem: o Senhor não se importa com a nossa morte. O Senhor não se importa com essa situação. Nós vamos morrer. Lucas registra também o despertar de Jesus. O texto vai nos guiando. E a palavra do Senhor nos mostra no verso 24. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. A visão da morte, o medo da morte, o medo do fim, tomou conta dos discípulos. E aí Jesus vai corrigi-los. Jesus vai adverti-los. Jesus vai lembrar para eles quem é que está no barco com eles. Jesus vai lembrar, mas para isso, Jesus vai trazer um assunto muito importante para a vida de todo crente:
fé. Vamos ver os textos, irmãos. Acompanhe a leitura. Verso 26. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Jesus pergunta: homens de pequena fé, que covardia é essa? Que timidez é essa? Que fraqueza tremenda é essa? Quando vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 4, a palavra do Senhor Jesus também, verso 39. E ele, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Verso 40, leia comigo, quem tiver com a Bíblia aberta. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa é a visão que Marcos tem. Jesus diz, pequena fé. Marcos já tem a visão de Jesus dizendo: cadê a fé? Vocês a perderam. Lucas tem essa visão tão importante a respeito disso. Verso 24, vamos ler juntos a partir do 24. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo secou e veio grande bonança. Bem forte, irmãos, o 25. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e de admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas do mar lhe obedecem? Irmãos, muitas vezes nós carecemos de ouvir Jesus desafiando sua igreja e perguntando: cadê? Cadê a fé de vocês? Nós somos tão limitados àquilo que é possível, que esquecemos que nós servimos o Deus do impossível. Às vezes nós não estamos acostumados a fazer do nosso braço a nossa força, que nós esquecemos que o Senhor é que é a nossa força. Ele é que é o nosso Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso protetor. É Ele, é por meio dEle e para Ele que são todas as coisas. Como nós precisamos entender que Ele não é só o autor da nossa fé, Ele é o consumador da nossa fé. Pedro, é muito interessante, um cenário parecido com esse. Jesus, depois de um dia de trabalho, disse aos discípulos: vocês vão à frente, eu vou encontrá-los. E eles pegaram um barco, e o vento levou este barco ao meio do lago, até chegar quase à outra margem. E Jesus resolveu encontrar os discípulos andando por sobre as águas. E é interessante que Pedro, que era acostumado com água, era a sua vida, ele era pescador de profissão, e eles veem ali um vulto andando por sobre as águas. Misericórdia. Se tiver um pescador aqui de madrugada, à noite, no meio do lago, e vê um vulto andando, ele não sabe se ele pula, se ele nada, se ele corre, se ele grita, né? O medo tomou conta daqueles homens. Alguns chegaram a dizer: é um fantasma. O medo apavorou tanto que Jesus disse: não temais, sou eu. Irmãos, essa é uma palavra maravilhosa que nós precisamos ouvir. Jesus aqui disse a mesma coisa para esses discípulos no barco. Uma das coisas que mais nós precisamos ouvir quando a tempestade estiver sobre nós é a palavra de Jesus dizendo: não temas, eu estou contigo. E Pedro ouviu aquilo, irmãos, e Pedro quis mais. Pedro disse: é tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro, andando por sobre as águas. Que atrevimento de Pedro, da covardia
a fé suprema. E Jesus disse para Pedro, então, vem. E agora Pedro tem que descer daquele barco. Irmãos, não dá para saber o que passou no coração de Pedro. Era contra a natureza. Ele sabia. Nós não somos feitos para andar por sobre as águas. Mas ele desceu daquele barco. A palavra do Senhor diz que ele colocou os pés sobre aquela água. Irmãos, a experiência que Pedro viveu, irmãos, é coisa extraordinária. Por isso que a natureza da fé não é natural. Guarda essa palavra no seu coração. A natureza da fé não é natural. Não é natural. E aí Pedro começa a andar. E mais uma vez, uma pequena tempestade, um vento, diz o texto, bate em Pedro, sopra sobre ele. E ele tirou a visão da fé. E ele olhou para a força do vento. E mais uma vez a palavra do Senhor teve medo. E começou a submergir. Irmãos, Jesus é Ele que alimenta a nossa fé. Nós precisamos da fé para vencer o sobrenatural. Nós precisamos da fé para vencer as tempestades. Jesus olha e diz, cadê a fé de vocês? Homens de pequena fé, que timidez é essa? Onde está a fé de vocês? Na pedagogia de Jesus, na tempestade, Ele nos ensina, em primeiro lugar, que a presença dEle conosco no barco da nossa vida não impede as tempestades, elas virão. Mas em segundo lugar, Ele nos ensina que o medo da tempestade afugenta do coração do crente a fé. Hebreus deixa muito claro o assunto fé e diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá por fé. É o tema justificação por fé da carta aos Romanos. Nós vivemos por fé, irmãos, porque o mundo, ele quer tirar tudo de nós. Quando nós achamos que estamos no controle de alguma coisa, o mundo levanta e tenta tirar esse controle de nós. Mas só tem uma coisa que o mundo não pode tirar. É o controle que Deus tem sobre a sua igreja. Desde que essa igreja mantenha a sua fé firme, firmada no autor e consumador da sua fé. Ele está no barco. Aparentemente, você pode até achar que ele está dormindo, passou despercebido. Essas são umas ilustrações, passar despercebido quando se está dormindo, né? Eu sei que aqui ninguém nunca esqueceu um filho na igreja porque ele dormiu. Não tem ninguém aqui. Eu deixei o meu uma vez. Muito agitado, dormiu, terminou o culto, pastor no começo de carreira, plantando igreja, ele que fecha a porta, que fecha tudo. O carro entrou no carro, tudo fechado. Quando eu chego em casa, pôr o carro na garagem, que abre a garagem, a Fabiana falou, cadê o Mateus? Está dormindo no carro? Aí eu disse, meu Deus, está dormindo na igreja. Saí correndo, pense bem como foi aquela noite com a minha esposa, ouvindo assim, né? Dormindo na igreja. Mas tem que lugar para dormir na igreja, né? Dormiu na igreja. Mas a gente passa despercebido. Quando eu era garoto, brincando de esconde-esconde na casa da minha avó, demoraram em me achar porque eu dormi no guarda-roupa da minha avó. Dormi não, eu me escondi no guarda-roupa. E cochilei, procuraram pela casa inteira e ninguém me achou. Minha avó já estava querendo chamar a polícia. Procura horas, 2h30 depois, abre o guarda-roupa, estou eu dormindo. Dentro do guarda-roupa você pode passar despercebido. Mas queridos, Jesus está no barco. No momento exato, Ele vai nos ensinar a vencer a tempestade com a terceira lição. Primeiro, a presença de Jesus no barco da nossa vida não impede a tempestade, ela virá. Segundo,
O medo da tempestade afugenta a fé do coração dos seus discípulos. E terceiro lugar, irmãos, é na tempestade que o poder de Deus se manifesta. É na tempestade que eu e você vemos quem Ele é. Que coisa maravilhosa. Aqui em Mateus, Jesus repreende eles e mostra quem Ele é. O verso 25 diz que eles acordaram Jesus clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. 26, perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, fez-se grande bonança. Jesus diz: cadê a fé de vocês? Veja como é que é. Veja quem é que está no barco com vocês. Entendam de uma vez por todas quem sou eu. E ele levanta e dá uma ordem ao vento e ao mar, e tudo aquilo muda. O céu que estava escuro de trevas, de trovões e relâmpagos, acalma, o mar acalma, as ondas acalma, o barco apruma. E o coração daqueles homens ao ver isso, o texto, versículo 27 diz: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja Deus, irmãos, que coisa maravilhosa. É na tempestade que Ele mostra quem é. É na tempestade que Ele mostra que Ele é o autor da vida. É na tempestade que Ele transforma o caos em paz, as perdas em ganho. É Ele que tem todo o poder. A visão do evangelista Marcos ao escrever, ao narrar esse acontecimento, ele traz essa verdade. Verso 41 diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficam admirados, maravilhados, olham um para os outros e eles dizem: quem é este? Coisa maravilhosa quando o Senhor se revela à sua igreja e diz: eu sou aquele que pode calar o vento, acalmar a tempestade, eu estou convosco. Quando a grande comissão de Mateus 28 deve arder no coração de cada crente, ela é possível de ser realizada, porque está debaixo da autoridade desse a quem se dizem: quem é este? Por isso ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. A grande comissão é totalmente possível, porque ela está debaixo da autoridade daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, nós não precisamos estar vendo gente na igreja pulando, cego vendo, coxo andando, para voltar a acreditar que Ele é o Senhor. Nós precisamos acreditar na palavra dele, que ele diz: toda autoridade me foi dada e ponto. Ele faz quando quer, a quem quer e como quer. Porque a glória é dele. Nós, como presbiterianos, pregamos soberania de Deus como ninguém. Mas na hora da tempestade, como eu queria ser pentecostal. Porque parece, irmãos, que na hora da tempestade o presbiteriano parece que quer entregar o jogo, parece que eu estou sozinho, Deus não está comigo. Irmãos, o povo de Deus teve tantas experiências, e elas estão nas Santas Escrituras divinamente inspiradas, para manter o meu e o teu coração cheio de alegria e esperança que o Senhor vive. Ele é o Senhor da igreja. Quando nós vemos isso, vemos o Senhor e o testemunho deles, Lucas tem uma visão maravilhosa também do texto sagrado. O verso 25 diz: então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos do temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreendem e elas lhe obedecem? Coisa maravilhosa, irmãos. Mas quem é este que, pregando um sermão
Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estavam ali com fome. E ele pega os peixinhos poucos e os pãezinhos poucos e alimenta toda aquela multidão. Quem é este? Os discípulos chegaram incrédulos: Senhor, despede essa multidão, porque mesmo se tivesse dinheiro, mesmo se tivesse onde ia comprar, não daria, eles desmaiariam de fome pelo caminho. Jesus olha para a sua igreja e diz: dai vós mesmos de comer, tenham fé. Mas o que é que tem aí a não ser um pouco pães e peixes? O Senhor Jesus pediu que trouxesse, e nós sabemos bem o que aconteceu. Comeram, se fartaram e sobraram 12 cestos. A matemática de Jesus é maravilhosa. Quantos discípulos eram? Cada um teve que carregar um cesto, porque Deus não abençoa desperdício. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos de quem é esse que nós servimos, por causa da tempestade. Mas a tempestade que você ou eu estamos passando precisa de uma resposta. Ela precisa ouvir da tua boca. Quem está comigo nesse barco é aquele que tem poder sobre céus e a terra. Seja qual for o problema que você está enfrentando, a dificuldade, aprenda que a tempestade na vida do crente é pedagógica. O Senhor não tem prazer em judiar do seu povo. Ele tem propósito. E se está no propósito de Deus, a tempestade passará, a bonança virá na sua vida, na minha vida, para a glória dEle e para pacificar o nosso, o meu e o seu coração. Vamos orar? Vamos ficar em pé? E eu quero dizer para você, não vou convidar você a vir aqui à frente não, mas de onde você está, eu quero orar com você. Se você está travando alguma luta, meu querido, em qualquer área da sua vida, tenha certeza que Jesus está no barco da sua vida. Você não entregou ou se entregou porque você quis a Jesus. Você se entregou a Jesus porque Ele realizou a obra dEle primeiro na sua vida. Você não é uma ovelha que aprendeu o nome de Jesus. Você é uma ovelha que Jesus se apresentou e disse o nome dEle para você. Então que nós possamos confiar nisso. Seja qual for a área da batalha, da tempestade que você está vivendo, creia que o barco da sua vida vai chegar ao porto de forma segura, porque o Senhor está contigo.